Aleluia. A paz de Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Peço perdão aos amados que sei lá enrolou ali. Ou então vamos falar da nova criação. Vamos entender que estamos nos momentos críticos e precisamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Caminhar no processo de ser um homem perfeito. E nós temos poder para isso, porque nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, que nos ajudará a alcançar a perfeição, como está escrito em Mateus 5:42, 5:48. Seja perfeito como o Pai é perfeito. Aleluia. Então, para abrir as escrituras, vamos em Levítico. Levítico 20. Vinte, 25, 26. Então, o Senhor nos resgatou aonde a gente estava. E aonde nós estávamos no meio, na cegueira, na ignorância. E o Senhor nos colocou e nos chamou divinamente, porque Ele nos atraiu a Cristo Jesus. E quando Ele nos atraiu em Cristo Jesus, porque somente o Pai pode atrair para Cristo Jesus. Somente o Pai. Somente o Espírito Santo é que convence para que nós olhe para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos o sacrifício, o sangue de Jesus. Nós entendemos que realmente, se nós olhar com muita profundidade, nós estávamos mortos nos nossos pecados, quando nós estávamos na cegueira. Mas quando Deus veio no nosso entendimento e nos revelou divinamente Cristo Jesus, então começou a subir a chama, a esperança. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. E nós olhamos aqui em Levítico que quando Deus abandonou as nações ali com o povo da Torre de Babel, e a Torre de Babel foi desobediente contra o Senhor e queria fazer até a Torre de Babel até perfurar o céu. Então, desobediência do homem em Gênesis 11. Então, Deus começou uma nova trajetória para levar a descendência de Cristo Jesus por meio da descendência de Abraão, para preservar sua semente, para poder trazer no final a redenção para todos nós. Então, começou somente com o povo de Israel. Então, foi o que aconteceu aqui em Levítico 20, que primeiro o Pai, quando Ele nos chama nesse chamado celestial, quando nós entramos nessa nova criação, primeiramente nós temos que entender a profundidade desse versículo. Portanto, versículo 24. Portanto, no 25. Portanto, farei separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não vos torneis uma abominação por causa de animais, ou de aves, ou de qualquer coisa que rasteja sobre a terra, as quais separei de vós por seres impuras. Versículo 26, é o versículo chave. Sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para ser de meu. Então o Senhor nos chamou, nesse chamado, para ser santo para Ele.
Ele nos chamou para nos separar deste mundo. Ele nos resgatou da onde a gente estava, nas bebedeiras, nas drogas, nas prostituições, principalmente aonde eu estava. Que eu estava numa religião pagã há mais de 22 anos, acorrentado por idolatrias e sem esperança de sair de lá. E fui liberto. Porque divinamente o Senhor revela. Ele revela e nos atrai para Cristo Jesus. E nos liberta do vício, nos liberta de algo que nos acorrenta e nos atrai. E a partir do momento que nós entramos nesse chamado da nova criação, então Ele está chamando agora, filhos, agora vocês sejam santos para mim. Porque se eu sou santo, se eu separei vocês da onde vocês estavam, eu separei como o meu povo, como um tesouro precioso, um tesouro especial. Então nós somos convocados para ser santos. E somente a santidade é que veremos Ele. Porque nós vamos apresentar diante do Rei Supremo. E para apresentar diante do Rei Supremo, nós não podemos se apresentar de qualquer jeito. Nós não podemos se preparar com falta de reverência. Nós temos que ser pessoas com a cabeça em dias, com a ordem do nosso coração em dias diante deles. Diante deles nós temos que ser com o coração limpo, sincero, ser pessoas sérias. E é somente a seriedade que nós vamos alcançar essa santidade. Aleluia. Então o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou, o Senhor nos separou de onde nós estávamos. O Senhor nos separou da apostasia, nos separou da onde, até mesmo, nos separou das coisas deste mundo. Nos separou para Ele. Então nós temos que honrar. E a partir do momento que nós fomos separados para Ele, então nós tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque quando nós recebemos Cristo Jesus e nós começamos a seguir os passos de Jesus e nos arrependemos constantemente, então nós nos tornamos uma nova criatura com Ele. E é somente essa nova criatura da água e do Espírito é que veremos ao Senhor. Mas se nós continuar no mundo, da onde Ele nos tirou, e continuar indo para lá, então continua na velha criação. E a velha criação está condenada. Todos nós estamos condenados, porque estamos na velha criatura. Mas quando nós recebemos Cristo Jesus, então entramos na nova criação, na nova criatura. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Então esse é o benefício tão bonito, tão lindo que o Senhor fez de nos separar e de nós entender essa verdade. Porque nós estamos recebendo os tesouros do céu. Nós estamos recebendo o tesouro do céu. E dentro desse tesouro do céu há benefícios do Evangelho Eterno. E quais são esses benefícios? Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ou seja, fomos reconciliados. Porque a partir do momento que nós estávamos no mundo, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando o Senhor nos atraiu para Ele, para ser separado para Ele, para ser santo para Ele, para ser conforme a semelhança dele, a natureza de Deus, então entramos nesse chamado aqui, no chamado de nova criação. Então somos uma nova criação.
E dentro dessa nova criação nós não temos que estar com as coisas relacionadas ao passado. Não temos que estar como nós era estressados, era raivosos, era cheio de glutonaria, cheio de cobiça, cheio de pecado sexual. Nós não podemos voltar para essas coisas do passado. Temos que, nesse processo, temos que estar crucificando o nosso eu dia após dia, crucificando a nossa raiva, crucificando a nossa ira, crucificando nossos desejos, para que só assim Cristo totalmente seja revestido em nós. O Espírito Santo possa habitar em nós, com muito mais força, com muito mais intensidade. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós, então nós começamos a sentir a essência do que o que Ele nos comanda nos nossos pensamentos. E o que é que Ele nos comanda nos nossos pensamentos? O que é que o Espírito Santo comanda nos nossos pensamentos? Ore, minha filha. Ore. Ore, meu filho. Jejue. Se dedica para mim. Seja santo. Se separe do mundo. É isso que o Espírito Santo nos instrui. É isso que o Espírito Santo nos instrui. E é somente nesse processo do Espírito Santo é que vamos atingindo a maturidade cristã. E Jesus Cristo vai arrebatar uma noiva com maturidade. Então nós temos que ser muitos com maturidade e compromisso e com muita seriedade de agarrar essa oportunidade que nós temos de ouro, porque nós estamos recebendo o maior preço, o maior pão aqui de todas as gerações que não tiveram o privilégio de que não receberam. Quantas gerações que esperavam e que aguardavam o mensageiro de Deus, o avivamento, o conhecimento da palavra. Nós estamos recebendo o conhecimento da palavra vivo. E se materializando na nossa geração, porque nós estamos vendo o grande avivamento do fim na terra. Um sinal para nós se arrepender muito profundamente, porque da onde nós estávamos nas profundezas dos maiores pecados, porque nós somos a última geração, e como nós somos a última geração, nós carregamos todas as malignidades de nossos pais, e isso fez com que a gente se aprofundasse cada vez mais no pecado. Mas Cristo quer que nós se arrependemos dia após dia, porque se nós arrepender dia após dia, então cada vez mais essas camadas do orgulho, da raiz de amargura, da ira, da cólera, do estresse, vai desaparecendo. E quando nós começarmos nesse processo, então vai ser uma experiência, porque realmente está desaparecendo, porque está tendo mudança. E isso é o resultado que o Espírito Santo está te modificando dia após dia, está nos modificando. Quando nós acreditamos nesse processo de ser transformado, da nova criação. Aleluia, glória a Deus. Então, 2 Pedro. Aleluia. 2 Pedro. 1 Pedro. Aleluia. Pedro 2:9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Versículo 9. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa foi a luz que nós estamos enxergando. Que da onde nós estávamos nas trevas. Então Deus fez com que essa luz brilhasse e de nós entendermos que da onde nós estávamos no inferno. E aonde nós estávamos no inferno, nós estávamos sem esperança de sair. Mas cegos enganados, nós estávamos enganados. Porque o espírito que atua é o do espírito do engano. Mas quando nós estávamos lá enganados, praticando todo tipo de imundícia, então Cristo, Deus, fez iluminar uma luz dentro de nós. E mostrou o caminho da salvação.
E quando você entende, quando nós entendemos o preço da salvação, quando realmente Cristo nos libertou, Cristo nos trouxe a verdade, Cristo nos trouxe para a sua maravilhosa luz, quando nós entendemos aqui, nos chamou nós que estava onde nós estava no beco sem saída, ele nos chamou para ser sacerdócio real, para ser geração eleita, ou seja, a última geração para o arrebatamento da igreja. A última geração nos chamou para ser a geração do arrebatamento. Que preço maravilhoso, que preço impagável, por ele chamar para a maravilhosa. Temos que agradecer dia após dia o Senhor, dia após dia. Porque em 1 Colossenses, por que temos que agradecer dia após dia? Em todas as nossas orações. Senhor, muito obrigado. Vamos lá em Colossenses 4. Colossenses 4:2. Aleluia. Por que temos que dizer obrigado ao Senhor? Porque Ele está nos dizendo aqui e está nos exaltando. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. Ou seja, em outras traduções está dedique-se à oração e dai ações de graça, esteja vigilante. Mas na minha está perseverai na oração, nela permanecendo atento com ações de graça. Ou seja, temos que estar constantemente nos orando, pedindo e suplicando ao Senhor para nos ajudar neste momento tão crítico, tão crucial. Porque são momentos muito críticos que Ele vai arrebatar a sua igreja. E que nós devemos estar atentos, ou seja, vigilantes. Se nós cairmos num pecado, arrependa-se. Porque nós estamos nesse corpo maligno. Esse corpo maligno pende para o mal. E quando esse corpo pende para a ira, pende para a gritaria, pende para o estresse, pende para aquilo, de tudo quanto é mal, que esse corpo está sujeito a praticar esse tanto tipo de pecado, então nós temos que nos arrepender. Aleluia, Senhor. Temos que arrepender. E fugir daqueles que conscientemente nós sabemos que aquilo ali é errado. Então nós temos que fugir daquilo ali. Mas os inconscientes que esse corpo maligno faz nós tropeçar, temos que nos arrepender dia após dia. Dia após dia. E dar graças a Deus aqui. Porque Ele está dizendo com ações de graça. Então todas as nossas orações temos que estar sempre agradecendo o Senhor. Sempre agradecendo. Porque da onde o Senhor nos tirou, era quase impossível. Era quase impossível. Era quase impossível da onde o Senhor nos tirou. E Ele nos tirou porque todas as coisas para Ele é possível. Ele nos tirou. E quando nós enxergamos o caminho da luz, agora nós entendemos o tamanho do trabalho nós entendemos quando o Senhor nos revela o caminho da salvação, nós entendemos o trabalho, a enormidade, a dificuldade de poder levar essa salvação com a pessoa lá fora. Porque a pessoa lá fora, ela não vai enxergar como nós enxergamos. Glórias. Não vai enxergar como nós enxergamos. Porque Satanás endureceu o coração dele, para que ele não possa enxergar o caminho da verdade. E é por isso que Deus nos chamou para ser separados para Ele, para poder levar da mesma forma que recebemos essa salvação, nós possamos levar essa salvação para os outros, para que nós possamos, como o profeta do Senhor falou hoje no pão diário, que nós possamos levar essa salvação para os nossos parentes, para os nossos familiares, que nós possamos povoar o céu. Senão, todos perecerão no inferno se nós não levarmos essa salvação. Aleluia. Temos que levar essa salvação. Aleluia. E tirar o sangue das nossas costas. É por isso que é importante sempre estar evangelizando, sempre estar falando da palavra, porque só assim vai nos amadurecer. Porque o evangelismo nos amadurece. Tanto quanto nos amadurece, como também nós tiramos o sangue das nossas costas. Aleluia. E claro, que aqueles que tiver com o coração sensível para ouvir a voz do Senhor, ele vai ouvir. Porque está escrito que aqueles que ouvem a voz do Senhor, eles vão vir até o Senhor. Eles vão vir até o Senhor. Quando nós falarmos de Jesus. Aleluia. Porque está escrito. Porque Deus vai atrair. Deus vai separar
para entrar nessa convocação celestial. Aleluia. Então, dentro desse chamado que ele nos chamou para ser uma nova criação, então, Salmos 25, 14. Aleluia. Salmos 25, 14. O conselho do Senhor é para os que temem, e eles dão a conhecer a sua aliança. Aleluia. Então, nós estamos conhecendo a aliança de Cristo Jesus, quando Ele nos chamou. Agora nós estamos entendendo dia após dia a profundidade do Evangelho. Nós estamos entendendo o sacrifício de Jesus. Ele está nos revelando, trazendo o entendimento, trazendo o conhecimento de nós temer o Senhor. Temer o Senhor. Temer o Senhor e damos conhecimento de nós entender com muito mais profundidade. De se revestir cada vez mais, de ser como um ser espiritual para nós entender cada vez mais a profundidade de Cristo. A profundidade do sacrifício de Cristo. Dessa nova aliança que nós temos e que nós fomos comprados. Porque quando nós cada vez mais, dia após dia, conhecemos com muita profundidade esse sacrifício que foi um sacrifício tão muito caro para nos redimir, então nós se quebranta porque nós enxergamos lá da onde a gente estava caído. E quando nós enxergamos da onde nós está caído, então nós honra, nós dá valor para essa salvação. Nós dá valor, nós luta por Cristo Jesus. Aleluia. Porque se Cristo Jesus lutou por nós, então nós temos que lutar por Ele. E o Senhor está dizendo aqui, João 15, João 15. Aleluia. João 15, 14, 15. João 15, 14. Aleluia. Já não vos chamo servos. Aleluia. Então o Senhor nos chamou. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Ou seja, Deus nos chamou para ser amigo dele, de lutar por ele, de ser amigo dele, amigo do Pai. Deus nos chamou para ser amigo de Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus quando nós estávamos na cachaça, na prostituição, em todos os tipos de espécies de impureza que nós estávamos lá fora. Nós éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor nos chamou como amigos para ouvir do Pai o quanto foi revelado esse conhecimento da graça que nós estamos tendo. Então é um preço muito alto, Quanto mais olhamos para o sacrifício de Jesus, mais olhamos para a nossa queda. E como Cristo nos resgatou lá do poço de lama. Aleluia. Então, Cristo nos chamou, Salmos 40. Aleluia. Eu gosto muito desse salmo. Muito mesmo. Então, o Senhor está nos chamando para a nova criação. E dentro dessa nova criação, temos que estar crucificando o nosso eu dia após dia. É um processo. Não é da noite para o dia. Mas dia após dia o Senhor vai dando força. O Senhor vai nos alimentando, o Senhor vai nos amparando, porque Ele nos chamou para ser amigo dEle. E dentro para ser amigo dEle, o Senhor nos chamou cada vez mais, nós entendemos esse sacrifício e nos tornar santos. Salmos 40, 41. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Quantas e tantas vezes, quando nós estávamos nas trevas e nós queríamos uma libertação de um vício, de algo, e nós não conseguia, principalmente eu que estava acorrentado nos vícios,
da prostituição, em todo tipo de imundícia, e sempre pedia e suplicava: Senhor, me tire. E chegou o momento que ele ouve o clamor. Ele ouve o clamor. Porque quando o coração, mesmo quando a pessoa ela está cega, mas se ela amolecer o coração, porque se ela amolecer o coração, então Deus entra em contrapartida para resgatar. Então foi o que aconteceu nesse salmo aqui. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Agora colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus, e muitos verão isso, e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes e não que segue a mentira. Aleluia. Quer dizer que Deus nos tirou do lamaçal e nos trouxe agora para o louvor, para anunciar as grandezas, quando nós observamos lá no versículo que nós fomos lá anteriormente. Para anunciar as grandezas, agora para nós anunciar o louvor. Porque a nossa vida, quando nós agora estamos trilhando o caminho da verdade, então nós somos testemunho vivo de levar esse testemunho para que eles possam enxergar a grandeza do nosso Senhor Deus. Para que eles possam confiar no Senhor. Que o Senhor é poderoso para libertar daquelas correntes que prende pelas cordas do pecado. Aleluia! Então, Provérbio 16, logo na frente. Glórias. Provérbio 16, versículo 7. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, ele faz que até que seus inimigos tenham paz com ele. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós temos esse tesouro incrível da santidade. É uma santidade muito poderosa quando nós estamos trilhando o caminho da santidade. Porque até os inimigos temem os filhos da luz. Aleluia, glória a Deus. Então, Salmo 34, aleluia. (34, 7). E dentro dessa segurança, dentro desse caminho de santidade, você está seguro. A não ser que não caia no pecado. Porque uma vez que cai do pecado, então você está saindo do muro, saindo da santidade. Então, quando você sai do caminho da santidade, você fica vulnerável aos espíritos malignos, vulnerável para o inimigo. É por isso que o Pedro falou: cuidado, seja vigilante, porque o devorador está solto. O devorador está solto, ele ruge como um leão. E quando nós somos vulneráveis, ele pega um crente que conhece a verdade e arrebenta. Porque porque a alegria de Satanás é pegar um crente que conhece a verdade. Porque um crente que conhece a verdade, ele é inimigo de Satanás. Quando Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, quando Deus nos resgatou ali, então nós se tornamos inimigos de Satanás. Então nós temos que ter vigilância. Temos que ter vigilância e não tropeçar. Não tropeçar nesse caminho de santidade. Porque aqui no Salmo 34, versículo 7, quando nós estamos com o Senhor e nós observamos que somos amigos dele, quando nos chamou para a sua maravilhosa luz, ele acampa os seus anjos, como está escrito aqui: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor sempre está conosco. Sempre está conosco. Ele envia anjos para acampar dentro de nós. Nós não vemos porque nossos olhos são carnais, mas no mundo espiritual ele existe. E se o mundo espiritual existe, então há anjos nos protegendo. Quando trilhamos o caminho da santidade com muita seriedade e não tropeçamos nos pecados. Porque Provérbios 25, aleluia. Provérbios 25,
28. Aleluia. 25, 28. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode se conter, ou seja, que não pode ter domínio próprio, em outras traduções. Mas o que nós entendemos é que somos uma cidade com muros. Com muros. E o muro é a santidade. O muro é a santidade. A partir do momento em que lá no Jardim do Éden tinha um muro lá, e o muro era Deus. Mas quando Adão desobedeceu, ele quebrou o muro. Ele quebrou o muro que protegia o Jardim do Éden, como o nosso arcebispo nos revelou. E então a serpente, como está escrito em Eclesiastes, quando você quebra o muro, ou seja, quando você sai da santidade, então a serpente pode te morder. Aleluia, está escrito em Eclesiastes. A partir do momento que nós quebramos o muro, a serpente te morde. E esse muro é a santidade. E esse muro tem que estar levantado em nosso coração. Em nosso coração, porque a maior batalha do diabo neste exato momento que persegue os filhos da luz é para bombardear o nosso coração. É o nosso coração que ele quer assumir o controle. É o nosso coração. E temos que estar lá alimentando o Espírito, porque o Espírito Santo está sentado no nosso coração. Porque o nosso coração é onde encontra-se o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar. É onde Deus habita, é o nosso coração. O reino de Deus espiritual está no nosso coração. Então, quando nós protegemos esse tesouro que é o nosso coração, então nós fica forte. Não fica forte. E o Senhor está sempre nos batalhando com anjos acampados. E o que nós estamos debaixo desse santo ministério, o ministério do Senhor, o ministério das duas testemunhas, o ministério que está preparando um povo para o arrebatamento. E um povo protegido, porque não importa as aflições, as provações, não importa qualquer problema, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós não podemos tropeçar no pecado. E se tropeçar nos pecados inconscientes, aqueles que nós não sabem que essa carne nos leva a pecar, arrependimento. Arrependimento, arrependimento, porque o arrependimento não pode parar. A partir do momento que nós parar no arrependimento, a partir do momento que a pessoa parar no arrependimento e não se arrepender mais, aí então Deus tirou o arrependimento. Porque Deus, ele tira o arrependimento e dá o arrependimento. Quando a pessoa não se arrepende mais, então Deus tirou o arrependimento. E Deus, ele tira o arrependimento. Assim como ele tirou de Esaú. Aleluia. E assim como ele tirou de vários outros personagens da Bíblia. Aleluia. Então, vamos para 1 Pedro 3,12. Aleluia. Então, nós não devemos brincar com a nossa salvação. Nós devemos ser sérios, pessoas sérias, comprometidas para buscar o Senhor, para estar com Ele, porque nós veremos a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Porque esse mundo, essa terra já foi destruída. Mas a nossa alma não. Porque a nossa alma, ela é eterna. Ela é eterna. Se tem um tesouro muito valioso em cima dessa terra, é a nossa alma. É a nossa alma. Nossa alma vale mais do que qualquer objeto desse mundo. Qualquer coisa desse mundo, nossa alma vale. Mas se nós perder ela, acabou. Aleluia. 1 Pedro 3,12. E quando a pessoa ela é séria, comprometida com a santidade, de estar sempre buscando nesse processo de se arrependendo e buscando e se consertando, então a promessa aqui, nós vamos ver essa promessa. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor já não é uma promessa, já é uma realidade. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quer dizer que as nossas orações o Senhor ouve, Ele está ouvido, atento às nossas orações. Quando nós somos uma pessoa justa. Mesmo porque nós nunca vamos considerar uma pessoa justa. Nós somos quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus.
Mas apesar que nós somos tão ímpios, mas estamos nos esforçando para chegar nesse crescimento, nesse processo de buscar o Senhor dia após dia para nos se tornar justo. Então o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Quando as orações são sinceras, quando as nossas orações são de arrependimento. Então o Senhor, Ele ouve as nossas orações e nos ajuda. Mas você tem que estar comprometido com essa salvação. Tem que estar comprometido com muita seriedade. E não tropeçar nos mesmos erros conscientes. Mas os inconscientes estão nos arrependendo, porque nós estamos vendo aqui que, versículo 12, que o rosto do Senhor, os olhos do Senhor está sobre os justos. Está sobre os justos. Aleluia. Então, povo abençoado, é algo maravilhoso, porque o Senhor nos dá força para lutar contra o mal. Nos dá força. E nós não podemos brincar com o pecado. Até mesmo com a mentirinha, qualquer mentira. Que se mentir no dia a dia, nós vamos sofrer consequência daquela mentira, senão não se arrepender. O pecado, ele é a consequência, o julgamento pertence a Deus. Qualquer errozinho que nós faz no dia a dia e nós não percebemos, nós temos que se arrepender a cara no pó. Até mesmo eu, às vezes eu tropeço nos pecados e aí vem as consequências depois. Pneu da bicicleta fura, as consequências vêm, viram bola de neve, e se nós não se arrepender, o negócio fica mais grave. Porque vai envolver questões familiares, isso e aquilo, e se não se arrepender, então, todo pecado tem consequência. Seja no pneu, seja em qualquer área, vai ser julgado. É por isso que o arrependimento é onde vai apagar as nossas fichas. Uma ministração do nosso mestre, a Sibir Mackenzie, nos falou. Todo pecado tem consequência. A partir do primeiro pecado, você vai levar a consequência dele até o dia seguinte. Se não consertar ou se arrepender. Aleluia. Então nós não devemos brincar com o Senhor. O Senhor não é um homem. Não é uma pessoa com sentimento. Ele é justo. Ele é justo. E temos que ser justos. Aleluia. E não pecar. Consciente. Mas os inconscientes nos arrepender. Aleluia. Então, Salmos 7. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é justo, muito justo, nós não devemos brincar. Porque todo julgamento pertence ao Senhor. Todo julgamento. E quando nós quebramos o limite através dos nossos pecados, seja qual for, o inimigo está autorizado, porque nós estamos vulneráveis, o inimigo pode nos atacar. Mas se nós nos arrepender constantemente, então a nossa ficha suja, ela apaga, passa a borracha e recomeça de novo no processo, sempre se transformando e não voltando mais a praticar. Aleluia. É por isso que nós devemos estar sempre crucificando a nossa carne, porque se tem um maior inimigo da nossa salvação, é a nossa carne. O maior inimigo da nossa salvação é a nossa carne. Porque a nossa carne são os desejos, o conforto, o mundanismo em nós. E que nós devemos estar vigilantes. É por isso que Jesus Cristo sempre nos adverte, desde os seus 4 evangelhos, lindo na Bíblia. Seja vigilante, vigie. Salmo 7. Porque a Bíblia é pequena, demora um pouco. Aleluia. Bem-vindo, Dori! Bem-vindo à casa do Senhor. Salmo 7, versículo 9. Que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça. Pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os pensamentos. Aleluia.
E Deus é meu escudo e Ele salva os retos de coração. Aleluia. O que nós entendemos aqui é que Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso escudo. Quando nós trilhamos o caminho da santidade, quando nós trilhamos o caminho da justiça. Ele sempre será o escudo, não importa onde for. Deus sempre está conosco, nos protegendo. Quando as nossas ações no dia a dia são certas, quando nós não praticamos nenhuma mentira, mas usamos a verdade, ou até mesmo conseguindo dominar a nossa carne pelo domínio próprio. Pelo domínio próprio. Então nós temos a segurança, nós temos a firmeza que Deus sempre está conosco nos protegendo. E que nós não podemos tropeçar. Aleluia, glória a Deus. E que nós devemos sempre estar ouvindo a voz do Senhor, a voz do Deus Pai. E Ele está vindo dia por dia, todos os dias na rádio, através dos seus mensageiros nos revelando e trazendo uma palavra linda do céu, para nos alimentar, porque esse alimento é que nos vai dar forças. Esse alimento do Senhor todos os dias que vai dar força, que vai dar garra, encorajamento, motivação de nós trilhar esse caminho. Trilhar e estar convicto, porque 1 Pedro, aleluia. Temos que estar convicto de uma coisa. Cada um de nós temos que estar convicto de uma coisa, e nós sabemos já. Mas nós temos que levar isso muito mais a sério e já consciente do que está vindo. 1 Pedro 4. 4:1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Ou seja, armai-vos nossos pensamentos. Assim como ele sofreu, nós vamos sofrer da mesma forma. Vamos sofrer da mesma forma. Porque se ele crucificou a carne dele, nós temos que crucificar a nossa carne. Se ele foi perseguido, nós vamos ser perseguidos. Se ele foi humilhado, esbofeteado, nós vamos ser esbofeteados. Nós somos cordeirinho levado ao matador, levado aos lobos. E é lá que Deus vai testar os nossos corações e os nossos pensamentos. Se realmente a nossa caminhada, que comecemos no início, até o fim, realmente produziu frutos. E frutos de amor, aleluia, de obras, aleluia. Temos que armar o nosso pensamento. Porque assim que ele sofreu na carne, sofreu no corpo, nós também sofreremos. Para que nós possamos estar sempre constantemente removendo os desejos de nós. Porque nós não vamos remover totalmente os desejos, a não ser o arrebatamento. O arrebatamento é 100% nós estar livre dessa carne. Mas está dia após dia resistindo. Se a carne te faz você beber um café 7 vezes por dia, não obedeça às inclinações da carne. Obedeça do Espírito. Beba 1 vez, ou 3, ou 4, 5 vezes. Controle o seu domínio próprio. Tenha domínio próprio sobre sua carne. Porque essa carne ela é muito exagerada. A nossa carne é muito exagerada. Ela pende para o pecado. E ela pende para o pecado de alto nível. Nós temos que estar sempre controlando o nosso espírito para controlar os desejos da carne. Aleluia. Porque glutonaria é pecado. E todo tipo, Gálatas 5, temos que estar nessa nova criação, nesse chamado que o Senhor nos chamou. Ele nos está convocando para, como nós lemos agorinha, estar sempre se afastando dos desejos humanos. Gálatas 5:17. Então ele nos separou para um povo seu, nos chamou para ser santo, nos chamou para essa graça tão linda, nos chamou para agora crucificar a nossa carne, nossos desejos, estar sempre confiante com Ele. Gálatas 5:18.
Mas sois guiados pelo Espírito. Nós temos que estar sempre guiados pelo Espírito. Sempre guiados pelo Espírito. Porque somente se tem uma coisa que nós temos que entender e temos que estar convictos. Se tem uma coisa que vai fazer nós ver a vida eterna, é o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos arrebatar. É Ele que vai nos arrebatar. E é por Ele que temos que ser guiados. Temos que estar cada vez mais orando e suplicando. O Espírito Santo nos ajuda, nos instrua, porque só o Espírito Santo tem o controle de refrear esses impulsos carnais que nós temos. Já não está debaixo da lei, continuando, já não está debaixo da lei. As obras da carne são evidentes a saber: a imoralidade, a impureza, a indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúme, ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeira, orgia, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já as preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então essas coisas que temos que nos afastar, essas coisas que temos que nos crucificar, essas coisas que temos que pedir ao Espírito Santo para que nos controle, que dá domínio próprio. Temos que pedir nas nossas orações: Senhor, reveste-nos de domínio próprio. Porque é somente o domínio próprio é que vamos refrear os impulsos carnais. Toda vez que chega o jejum seco do Senhor, eu me alegro. Porque eu fiz até um teste comigo mesmo, uma experiência própria comigo mesmo. Que eu estava no jejum seco, mais de 2, 3 dias. E aí, parece que deu apagão na minha mente. Deu apagão e eu indo para a geladeira. E abri na geladeira e quando eu pego a água, aí apitou. Ah, estou de jejum. Ah, viu aí o tanto que a carne é maligna? Ela apaga o entendimento. Essa carne é maligna. Ela apaga o entendimento. Ela apaga o entendimento. Por isso que temos que estar sempre. E eu estava esquecido. Nem sabia se eu estava em jejum. Parece que eu estava de um dia. Mas a carne é maligna. Fez ir lá na geladeira. Aleluia. E cada vez mais você reconhece, a partir do momento, pode fazer essa experiência própria. A partir do momento, quando nós estamos lá nas orações, quando nós estamos no jejum, você vai ouvir a voz da carne. Você vai ouvir nitidamente a voz da carne. Comer, vai comer, vai comer, vai comer. E aí você já começa a ficar irado. Isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Aleluia. E você já começa a ficar irado. E aí a ansiedade também. A ansiedade é pecado. Aí você começa a estar com o coração com mais ansiedade. Porque você fica toda hora no celular. Não vai acabar não. Não vai acabar não. Então é esses desejos malignos que temos que crucificar. Aleluia. E temos que estar, no versículo 22, temos que estar com amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Aleluia. E os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com suas paixões e seus desejos. E aqueles que são de Cristo é um processo. É um processo de nós chegar lá a pertencer a Cristo Jesus. Porque somente crucificando a nossa carne, nossos desejos, é que vamos realmente nos amadurecendo, criando corpo, e que Cristo seja formado em nós dia após dia. Aleluia. Dia após dia, Cristo seja formado. É assim como um bebê de um ventre materno. Começa ali nos 15 dias, depois um mês. Então o bebê no útero vai cada vez mais fortalecendo. Até o momento quando chega os 9 meses de gravidez, dá a luz. E é assim que vai acontecer neste exato momento no arrebatamento. Porque nós olhamos em 1 João, porque Jesus deu da mesma forma a semelhança como uma mulher grávida. João 17. João 16, 21. Quando Cristo ser formado em nós, quando nós assumir a semelhança de Cristo Jesus, quando nós matar os nossos desejos, ser fortes e vitoriosos,
ter o domínio próprio do nosso corpo. Então, como uma mulher grávida, aquele bebê vai nascer durante os 9 meses. Então, que é o arrebatamento da igreja. Então, versículo 21. A mulher, quando está dá para a luz, sente dores, porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento, diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Quer dizer que estamos na caminhada de sofrimento. Estamos no sofrimento para nos tornar humildes, porque é no sofrimento que nós se tornamos humildes. Sem sofrimento, a nossa caminhada não é cristã, porque todo cristão envolve sofrimento, e o sofrimento está no centro. Mas como quando a mulher está com dores de parto, com aquelas dores, essas mesmas dores que nós estamos sentindo, então vai chegar o momento que a criança, vai chegar o momento que a luz vai chegar, a hora vai chegar. Então nós veremos a vida eterna, assim como é no arrebatamento. No arrebatamento veremos a vida eterna, porque Cristo foi formado em nós. Aleluia! E somente Ele é que nos faz cada dia mais, nos capacitando, nos revestindo, porque Ele sabe das nossas dificuldades. Todas as nossas dificuldades, todos os nossos corações, todos os nossos pensamentos, o Senhor sabe, só o Senhor Jesus sabe. Ele sabe qual é a dificuldade de cada um. Mas Ele sempre esteja certo. Busque e se esforce, que Ele está sempre te ajudando. Te ajudando. Mesmo passar por tantas dificuldades, assim como Lucas 16. Lucas 16, 19. No versículo 20. Um mendigo chamado Lázaro. Lucas 16, versículo 20. Um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, e foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. E quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. O que eu quero enfatizar aqui foi a condição que Lázaro estava sofrendo nessa terra. Ele não murmurou, mas ele aceitou. Ele aceitou viver daquela forma. Ele não teve cobiça de cobiçar as coisas do rico. O coração dele estava totalmente separado, acreditando no Senhor. É isso que nós temos que estar sempre conectado com as coisas do alto. Porque se Cristo, se Deus nos chamou como nós olhamos lá no primeiro versículo, lá no versículo de Levítico, nos separou das trevas, da onde nós estávamos mortos. Então Cristo está nos trazendo agora novamente para nós aceitar a nossa condição aqui, de estar sempre com Ele, não importa a nossa dificuldade. Esteja certo, essas dificuldades vão passar, e veremos a vitória. Veremos a vitória do nosso trabalho. E o trabalho é contra o pecado. O nosso trabalho aqui nessa terra é para matar o diabo em nós. E o diabo em nós é a nossa carne. O diabo em nós é a nossa carne. Aleluia. Que é maligno. E que nós devemos estar sempre nos alimentando do Espírito. Porque nós não somos mais guiados pela carne. Somos guiados pelo Espírito. Aleluia. E se somos guiados pelo Espírito, temos que o Espírito está sempre nos pedindo. Crucifique a sua natureza carnal, crucifique os seus pensamentos carnal, ore, jejum, busque o Senhor, louve o Senhor, conserte a sua vida, coloque a vida em dias, porque essa é a verdadeira adoração espiritual. Esse é o sacrifício de louvor que sobe ao Senhor. Porque se nós estamos trilhando o caminho com o Senhor, exala um perfume no mundo espiritual. Que é a obediência, é a vontade. E a vontade do Senhor é a santificação. Como nós olhamos em 1 Tessalonicenses, vamos lá em 1 Tessalonicenses, aleluia. A vontade do Senhor sempre será a santificação. E a santificação é um processo. E nesse processo envolve crucificação da carne. Nesse processo envolve nós se apartar dos desejos humanos. E quais são os desejos humanos? Os vícios, a ira, a inveja, a inimizade,
todo tipo de maledicência da carne. Aleluia. Então, 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vocês, cada um de vós, saiba manter o próprio corpo em santidade e em honra, e não nos paixão, nos desejos e as semelhanças dos gentios que não conhecem a Deus. Aleluia. Esse é o nosso trabalho. De estar sempre, constantemente carregando a nossa cruz e estar sempre fazendo as obras de Cristo Jesus. E as obras de Cristo Jesus é evangelizando, é buscando as almas que estão lá fora, se preparando para o arrebatamento da igreja. Fomos convocados para esta preparação tão linda, tão bonita, que nós temos à nossa disposição. A nossa disposição para mudar, para tirar aquilo que está no nosso coração, para tirar tudo aquilo que nos atrapalha, que nos bloqueia. Porque nós olhamos pelas Escrituras. Quando nós estamos com Deus, o Senhor é o nosso escudo. Quando nós estamos com Deus, Ele envia anjo para nos proteger. Quando nós estamos com o Senhor em santidade, então nós estamos revestidos com muro espiritual. Então nós temos que temer o Senhor. O Senhor não é brincadeira. O Senhor, Ele julga o pecado. Ele julga o pecado. E o salário do pecado é a morte. E uma vez que nós brincar com o pecado e perder essa salvação, o tratamento no inferno será muito diferenciado. O tratamento no inferno será muito diferenciado para aqueles que estão na cachaça e na prostituição. Porque ele não conhece a verdade. Mas o tratamento do inferno será muito diferente do que nós que conhecemos a verdade. Porque se nós conhecemos a verdade, para nós se tornar pessoas sérias e mudar a nossa vida, então nós temos que obedecer à vontade do Senhor. Nós temos que obedecer à vontade do Senhor. Mas se nós ficar relaxados, brincando, e não levando muito a sério, e não sendo pessoa séria com esse chamado, assim como Jesus falou, aquele que conhece a vontade do Senhor receberá muito açoite do que aqueles que não conhecem. Jesus falou, receberá menos açoite. Então, e o inferno não é brincadeira. Não é brincadeira. Se tem uma coisa que nós temos que lutar, é a nossa alma. É a nossa alma. A nossa alma, ela é muito valiosa. Muito valiosa. Ela é muito valiosa, a nossa alma. Nós não devemos brincar. O que o inimigo que ele mais quer e mais luta é lutar pela sua alma. Lutar pelo seu coração. Principalmente o coração. Principalmente o coração. Esse é o objetivo de Satanás, lutar pelo seu coração. Por quê? Jesus falou, Lucas 16, Lucas 19. Jesus falou. O nosso coração é chave na hora do arrebatamento. Porque o arrebatamento não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas que seu coração esteja, Lucas 16. Não, 19. Aleluia, Senhor. Aleluia. Lucas. É o 21, 34. Cuidai de vós mesmo. Não aconteça que o vosso coração se enche de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Aleluia. O que eu quero chamar a atenção desse versículo é que o objetivo de Satanás é sempre pelo nosso coração. E ele planta sempre as malignidades no nosso coração. De nos deixar preocupados com as coisas deste lugar.
ansiosos pelas coisas deste lugar. Por uma conta, por uma coisa que nós pedimos na internet, ou por um algo que nós pedimos. E essa coisa está trazendo ansiedade no nosso coração. E principalmente a glutonaria, em outras versões está a glutonaria, pelos vícios, pelas essas coisas pequenas que nós temos que ser vigilantes e policiar e arrancar do nosso coração. Porque é um dia que será irreversível. O arrebatamento não tem nem dia e nem hora. E é nesse dia que temos que estar com o coração em dia diante do Senhor. Preocupado com nada, ansioso com nada. Deixe que o mundo se arrebenta para lá, mas esteja sempre conectado com o Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Sempre, 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 sempre. Porque uma vez que o arrebatamento acontecer, que será em qualquer dia, e esse dia chegou, e nós temos evidências, porque os profetas do Senhor falou, a primeira profecia se cumpriu, que é uma das evidências do arrebatamento, que vai acontecer. Benjamim Netanyahu já está no poder. E se Benjamim está no poder durante o seu reinado, até o fim o arrebatamento acontece. Segunda profecia, se o Putin lançar a guerra na Ucrânia, se estourar a guerra na Ucrânia, o arrebatamento da igreja acontece. Já estamos vendo as tensões que estão acontecendo na Ucrânia. Que nós devemos policiar o nosso coração. E a terceira e um dos eventos que o profeta do Senhor for, esses eventos de milagre que o profeta do Senhor for, acontecerá o arrebatamento. Então, já temos o evento de uma festa que vai acontecer a 23 de fevereiro. Então, pode acontecer. Pode acontecer. Então, nós temos 3 profecias alinhadas, concretas, que o arrebatamento, evidentemente, pode acontecer. Se não acontecer na festa, pode acontecer no MIS. Se não acontecer no MIS, pode acontecer. Então, o ministério está aflito. E temos que estar angustiados por isso. Porque nós somos tão ímpios e pecadores, que nós temos que nos humilhar mesmo, chorar e pedir misericórdia ao Senhor, para nos ajudar. Porque uma vez nós perder por essa porta, será irreversível, será tristeza. E temos que olhar para a nossa casa, E o Senhor ouve as orações de uma pessoa certa. E quando o Senhor ouve as orações de uma pessoa certa, Ele entra em contrapartida para ajudar os seus familiares. Assim que aconteceu com Justo Ló. Justo Ló, ele era angustiado. Mas pela sua justiça, ele livrou 2 pessoas. Aleluia. 3, mais um olhou para trás. Então, nós temos que ser pessoas sérias. Nós temos uma salvação de ouro. Nós entramos no chamado de ser nova criação. E dentro desse chamado de ser nova criação, número 1, santificação constante, arrependimento, santidade e justiça. Esse é o propósito do Senhor. De se tornar filhos da luz. E uma vez que nós entrar por essa porta, uma vez será eterno. E a igreja que o Senhor arrebata é uma igreja madura. A igreja que o Senhor arrebata é uma igreja esforçada. É uma igreja muito séria. É uma igreja de pessoas sérias. E claro, pelo esforço. O esforço é que vai determinar se nós estamos recebendo um alimento tão poderoso. E se nós se esforçarmos, e claro, se nós não cheguemos, mas o Senhor viu o esforço. Ele arrebata. Então, nós estamos no limiar, tensos, angustiados. E temos que estar angustiados, porque o padrão é muito alto. Parábola das 10 virgens, Mateus 25. Vamos ver o que determinou a entrada no arrebatamento. Mateus 25, versículo... E uma vez que perder esse arrebatamento, será um combate muito intenso contra a morte. Porque o único inimigo que nós temos que destruir é a morte. E é a morte que os homens têm medo.
E Jesus veio para ser morto na cruz para nos livrar desse medo da morte. E nós estamos recebendo o conhecimento vivo da palavra, que dá-nos encorajamento de nós perseverar nesse caminho, seja sério, se esforce, e cada vez o Senhor te alimenta, te dá forças, e que deixa o que acontecer. Se eu morrer, se qualquer prova acontecer, qualquer perseguição, nós sabemos para onde está indo. Nós sabemos para onde está indo. Aleluia. Glórias. Se a morte ou o arrebatamento, um dos dois vier primeiro, esteja com o Senhor. Esteja com o Senhor. Aleluia. Aleluia. É por isso que é muito fundamental crucificar a nossa carne. Porque essa carne tem medo de uma faca, de uma perseguição. Temos que estar nos alimentando cada vez mais do Espírito. Porque uma coisa, temos que estar certo no nosso coração. Somente o Espírito é que te dá força para vencer todo o mal. Somente o Espírito dá te força para te arrebatar. Somente o Espírito só te dá capacidade para lutar e vencer. E você verá a vida eterna. Porque é assim que aconteceu com os apóstolos que foram despedaçados, moídos, cortaram a cabeça e jogaram num caldeirão de óleo quente. Mas o Espírito Santo estava com eles. E o Espírito Santo dá força para você vencer no arrebatamento. Aleluia. Então, o último versículo para finalizar, em Mateus 25, no versículo 10. Que foi uma das características que determinaram a caminhada para o reino dos céus. E as insensatas, no versículo 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. É nesta hora que as 10 virgens se separam. É nessa hora que as tolas se separam das sábias. Que é nessa hora que a provação chega. É nessa hora que a tribulação chega. E nós estamos no ministério que está recebendo o azeite que está dando força, o azeite que está nos fortalecendo para saber o que está vindo aí na frente, para nós não nos preocupar, esteja sempre com o Senhor. No versículo 10, e assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele à festa de casamento e fechou a porta. Essa é a maior alegria, porque uma coisa fez com que elas entrassem. Ela temeu o Senhor. Ela temeu o Senhor. Elas foram tementes e entraram na porta. E é isso que nós temos que ter. Temer o Senhor, porque Ele julga o pecado. Temer o Senhor. Temer o Senhor. Aleluia. Temer o Senhor. E também dá outro segredo aqui que nós observamos dentro dessa parábola das 10 virgens. Porque nós sabemos no nosso entendimento que as ações que as tolas não entraram porque não levaram a sério a mensagem. Brincaram, foram relaxados, não crucificaram a sua carne. Não lutou contra si mesmo. Não crucificou o velho eu. E o Senhor nos revela nossos pensamentos. O Espírito Santo nos convence da onde a gente está indo. Para parar de fazer as ações dela e fazer as ações das virgens sábias. De estar sempre buscando o Senhor. Sempre lutando o Senhor e pedindo ao Espírito Santo. E misericórdia. E misericórdia. Se tem uma palavra que para nós que fomos tão triviais, para nós que fomos tão ímpios, mais ímpios do pior nojo que nós estávamos, se tem uma palavra que nós temos que pedir até a última gota do céu, misericórdia e nos arrepender. Arrependimento. Porque somente o arrependimento é que te humilha e que vai trazer esse sangue e vai estar purificando. E quando você está no arrependimento de alto nível, em dedicação total ao arrependimento, então você vai ver experiências muito profundas e será testemunho para levar para as pessoas que estão perecendo. Porque uma das características que você vai percebendo e que você está sentindo mudança é quando os desejos dessa carne estão fluindo. Aleluia. Quando você está vencendo, é quando você está vencendo tudo. Quando os desejos começam a desaparecer, quando os vícios da comida,
quando os vícios da comida ou quando os vícios de qualquer coisa estão desaparecendo, quando a ira está desaparecendo, quando a raiva está desaparecendo, então estamos com a esperança, ó, começando a crescer dentro de nós. Oh, glórias. E a esperança cresce, então você enxerga cada vez mais o reino de Deus mais perto. Aleluia! Então é isso, povo abençoado. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos suplicar pela misericórdia. Vamos suplicar pela misericórdia. Vamos pedir o amor do Senhor para nos ajudar. É um processo difícil, mas é um processo que o Senhor está conosco dia após dia, nos defendendo, nos protegendo, nos capacitando, nos instruindo, e que nesse processo nós vamos chegar. Que é possível, que é possível. E esse é o erro das igrejas que fez com que elas caíssem. Não creem em Deus. Elas acham que é impossível ser santo. Mas o Senhor alerta na Bíblia. É possível ser santo e Ele vai transformar um varão, uma varoa santa. E vai entrar no reino dos céus. E vamos ser tementes. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, como está escrito em Isaías. Então, todos vamos encerrar. A gente extrapolou do horário. Vamos orar e encerrar. Glórias. E pedir o Espírito Santo para nos ajudar, nos fortalecer e misericórdia. Porque os tempos são maus, como diz a palavra. Os tempos são maus. E que nós devemos ser sóbrios. E cuidar de uma alma tão valiosa que nós temos que proteger ela. Senhor Pai, Deus misericordioso, por favor, Pai, nos ajuda neste processo, meu Senhor Jesus, de estar, meu Pai, te buscando. Nos reveste, meu Pai, nos reveste da justiça de Cristo Jesus. Nos reveste, meu Pai, da sua santidade. Nos mostra, meu Pai, cada vez mais aonde que nós estamos errando. Nos mostra, meu Pai, cada vez mais o Espírito Santo para que os desejos humanos, os desejos dessa carne possam estar desaparecendo. Senhor, dá-nos forças, meu Pai, para te buscar. Dá-nos forças, meu Pai, para te buscar, meu Pai, constantemente. Nós suplica, meu Pai, a tua misericórdia para nos ajudar, meu Pai. Ó Senhor, que essa luz que nós estamos recebendo alcance nossos familiares. Que os nossos familiares, meu Pai, amoleça o coração deles, para que eles possam, meu Pai, ouvir a verdade do Senhor. Porque se nós estávamos lá na trevas, o Senhor nos separou para si. O Senhor é muito poderoso, meu Pai. E que nós confiamos no seu poder, meu Pai. Nos ajuda a andar nos caminhos retos, meu Pai. Para que nós tenhamos força, meu Pai, para nos ajudar, meu Pai, a ser santo, a ser justo, a ser reto, assim como é a sua vontade. Fazer a sua vontade, meu Pai. Porque a sua vontade é soberana. A sua vontade é soberana. Estamos, meu Pai, te pedindo, meu Pai, misericórdia. Tenha misericórdia das nossas almas. Tenha misericórdia, meu Pai. Nos arrependendo constantemente, meu Pai, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões. Nos ajuda. Mais poderoso, Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, dá-nos forças. Assim como foi com Sansão, que o Senhor deu mais uma força para o Sansão no seu arrependimento. Nós nos arrependemos. Por favor, nos ajuda, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom. Shalom. Tira o print para mandar pro teu pai. Aí, ó, Jesus compartilhamento. Rodrigo. Ainda teve Saiu. negócio aí. Pediu pra tirar o DVD. Falei pra botar o só me dá ali. Vai? Ou vai eu venho? Não, eu venho à tarde, porque ele e o Besse, a mulher do carro. Pois o Bruno disse que é. Quer. Ele disse, mãe, eu quero brincadeira.
ele vai querer. Ele vai querer. Poxa, não, que tá empoeirado. Ele vai querer sim. Bota na mão, em cima do sofá, fechado. Aí tu vem mais tarde um pouquinho. Não, tá bom. Chegar. Eu também, quando o Márcio vai lá pra conversar comigo, porque nós não sei o que vai acontecer, porque ele vai, tu gosta, amanhã mesmo. Vamos morar. O Alisson vai dizer, não, o sorteio. Ele vai levar o casal dele, ele disse, mãe, eu vou ver como vai acontecer, agora não. Louvar, você não. Ah, no teu celular. Vou te mostrar a foto, ele foi pra célula. Foi o que não, na mesma hora ele mandou pra mim. Aí lá pertinho tem um irmão que ele conhece, que é na célula também, com o Márcio. Aí ele falou pra mim que já vai lá pra casa. Amanhã mesmo já vai. Aí disse que vai receber agora, já vai fazer a compra. Vai organizar lá, tem que arrumar a cama, tem que levar as coisas pra ele. Eu mesmo também vou deixar de junto. Mas na próxima semana vai estar. Tá. Cadê a chave, João? Do banheiro? Não, eu não sim, eu vou comer café às 6 horas da manhã, vou tomar café às 5 horas. Eu tenho que perseverar, porque Deus tem não, Deus vai trabalhar, Deus vai trabalhar na vida dos meus filhos. Eu fiz isso agora, eu vou trabalhar. Ele tem que dizer, tá olha aí, meu filho tá me esquenta. Não, mas essa roupinha é fria, pensa, ela me esquenta assim. Me ajuda também, dela não ter sido, né? Ixi, essa de barato. Eu choro. Ai, Frinho mesmo. Faz bom, meu Deus. Eu gosto não. É mesmo que eu tô com vontade de comer um pouco. Amanhã tá lavada. Dá pra ver. Não, eu quero que. Ah, pra você ver. Eu corto. Aí a partir das 2 eu tô liberada. Não, tá bom. Tá bom, eu venho sim. Aí eu vou falar pra criaturinha vir. Ô, meu filho, acabou. Eu vou falar pro. Tá acabando.